Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula para a certificação CPA. E apenas lembrando, para quem quiser ter acesso ao curso completo, com todas as videoaulas, apostilas em PDF, mais de 1000 questões comentadas em vídeo, resumos, simulados, eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui no comentário fixado o link para que vocês possam conhecer a plataforma de estudos que vai ser o diferencial na aprovação de vocês na CPA. E no mais, só peço aí que vocês deixem um like no vídeo, né, para dar aquela moral e desejo a vocês uma excelente aula. Olha aqui a definição agora de fluxo de pagamento. Ele é uma estrutura contratual que define as obrigações financeiras futuras de uma operação. Em resumo, ele descreve quais eventos ocorrem, quando ocorrem e de que tipo são. A gente pode pensar nele como uma espécie de um calendário, de um cronograma. E aí, eu tenho alguns componentes que fazem parte aqui de um fluxo de pagamento. Por exemplo, tá? Vamos supor que eu vou colocar o meu dinheiro aqui em uma debenture. Quando eu for colocar esse dinheiro na debenture, ela vai ter um prazo de vencimento, que é o tempo que o meu dinheiro vai ficar aplicado, que pode ser 2 anos, por exemplo. Mas eu vou ter o prazo inicial, que é quando começa a contar. Esse marco inicial aqui é o que a gente chama de data de emissão. É o início do contrato ou do título, que é o marco zero da contagem de tempo. A gente começa a contar esse prazo de 2 anos a partir daqui, né, do marco zero. A data de vencimento é justamente esse prazo final, que é quando o valor final ou o saldo remanescente será pago. A periodicidade, dentro aqui do fluxo de pagamento, ela pode se referir à frequência dos pagamentos, se vai acontecer de forma mensal, trimestral, semestral, anual, ou ainda um pagamento único só no final. Então também é um componente fluxo de pagamento. O título de pagamento, o tipo de pagamento, se o pagamento é de juros, se eu tenho cupons periódicos, se eu tenho amortização, resgate ou prêmio. Carência, se ela estiver presente, que é o período inicial sem um pagamento de parcela ou amortização ou pagamento de juros ou sem possibilidade de resgate. O sistema de amortização, que é a forma de devolução do principal, se é por meio do sistema de amortização constante, price, bullet, e assim vai, né? Dependendo ali da característica do contrato que eu tenho. Então são componentes que estão presentes no fluxo de pagamento e que mostram essas obrigações financeiras futuras, né? Que vão acontecer durante esse prazo de vigência até a data de vencimento. Como se fosse um calendário mostrando o que vai acontecer. Coloquei aqui um exemplo, a debênture com juros semestrais e amortização final. Eu vou ter a data de emissão, eu vou ter pagamento de cupons, que vai acontecer de forma semestral. Eu vou ter a amortização do principal, que vai acontecer no vencimento, que é a bullet. Eu vou ter o vencimento, que é quando esse título aqui ele vai fazer o pagamento do principal e do último cupom. Outro exemplo aqui, uma LTN, título público. Data de emissão, data de vencimento, nenhum pagamento durante prazo, sem cupons, e o único pagamento no vencimento. Então, eu vou tendo ali as características do título. E aí eu tenho o fluxo de caixa, que é uma sequência de entradas e saídas de recursos financeiros relacionados a uma operação ou investimento dispostos ao longo do tempo. Ele é construído com base no fluxo de pagamentos, que é aquela espécie de calendário que mostra o que vai acontecer em um contrato e um título, previamente estabelecido, mas com a inclusão dos valores efetivos a cada evento. Então, no fluxo de caixa, eu passo a ter ali as saídas que vão acontecer de dinheiro e as entradas de dinheiro. Eu consigo visualizar isso. E geralmente a gente esquematiza isso nessa forma aqui, onde eu tenho essa representação horizontal, nessa reta horizontal que mostra a passagem de tempo, sendo aqui o momento inicial, o marco zero, e aqui o prazo final. Então, por exemplo, se eu coloquei aqui R$ 100 em um título, eu vou ter uma saída. Cada saída de dinheiro, dinheiro que sai do meu bolso, eu coloco aqui uma seta para baixo indicando. Então, saiu R$ 100 aqui. E quando eu tenho uma entrada de dinheiro, eu coloco uma seta para cima. Aqui eu tenho um exemplo de um título que ele é zero cupom. Por que ele é zero cupom? Porque eu não tenho pagamentos periódicos de juros. Eu não tenho isso. Eu coloquei R$ 100, desembolsei isso para comprar uma debenture, por exemplo. Aqui está com juros semestrais, né? Então não vai valer. Vou usar aqui a LTN. Eu comprei a LTN por R$ 100, desembolso, e eu vou receber na data de vencimento aqui R$ 110. É zero cupom porque eu não tenho nenhum pagamento durante o prazo. O único pagamento é no vencimento. Aqui eu vou receber o principal, que é a amortização do principal, mais os juros. Os juros aqui eles foram de R$ 10. Só um exemplo para a gente entender. Por outro lado,
eu posso ter o pagamento periódico de cupons. Aqui seria a debênture. Então eu coloco meu dinheiro na debênture, eu tenho um desembolso inicial de R$ 100 e vou ter entradas aqui semestrais de pagamentos periódicos de juros. Posso estar recebendo aqui, por exemplo, R$ 5 de juros a cada 6 meses. E lá no final eu vou receber o principal mais os juros desse último período. Então, só para a gente entender, essa é a representação que a gente usa para o fluxo de caixa, onde eu tenho aqui essa reta que marca a contagem do tempo. Então aqui tenho 1 mês, aqui 2 meses, e assim vai. Quando eu tenho entrada de capital para mim, eu coloco uma seta para cima. Quando eu tenho desembolso, que eu tenho que fazer algum pagamento, eu coloco uma seta para baixo. Se eu olhasse sob a ótica da empresa, né, para ela seria o contrário. Ela entra, ou melhor, ela tem uma entrada de caixa, que é o valor da debênture, e ela tem uma série de desembolsos aqui que vão ser feitos, que são os pagamentos de juros, e mais o último pagamento ali, onde ela devolve o principal mais os juros. Beleza, aí eu tenho os componentes aqui do fluxo de caixa para a gente estudar também. O que é o valor presente em um fluxo de caixa? É o valor hoje de um recebimento ou pagamento no futuro descontado por uma taxa de juros, por uma taxa de desconto adequada. Então, no fluxo de caixa, eu vou usar esse daqui que a gente tem valores. Esse valor final, que está lá na frente, é o que a gente chama de valor futuro ou montante. Quando eu trago esse valor futuro a valor presente, para a data zero, eu tenho aqui o meu valor presente. Para fazer isso, para transportar esse dinheiro daqui para cá, eu faço uma operação de matemática financeira, onde eu vou pegar esse 110 e vou dividir por uma taxa de juros. Nesse caso, a taxa ela é de 10%, eu vou dividir por 1,10. Né? E aí tem a ver com a matemática financeira. Né? A gente tem que saber que 10% é 10 dividido por 100, isso dá 0,10. E para eu calcular aqui na matemática financeira, eu tenho que usar o fator de capitalização. Né? Então eu divido 110, 1 mais a minha taxa de juros. 110 dividido por 1 mais, esse meu I é a taxa de juros aqui, 1 mais 0,10, isso vai dar 110 dividido por 1,10. E aí eu tenho, então, o meu valor presente. Valor presente, o valor futuro, né? E aqui é a definição. Valor futuro é o valor que o investimento atinge ao final de um período com base em uma taxa de capitalização. Então, se eu estou voltando, eu pego 110 dividido por 1,10. Se eu estou indo do valor presente para o valor futuro, é só multiplicar por 1,10. Aí eu vou ter 110. Nesse exemplo aqui que eu coloquei, né? Só para a gente entender como é que a gente chega nesses valores. O que é o valor presente líquido? É a diferença entre o valor presente dos fluxos de caixas futuros e o valor inicialmente investido. Nesse exemplo aqui, não vai fazer muito sentido, tá? Porque eu estou utilizando a taxa de 10%. A taxa de 10%, quando eu trago 110 dividido por 1,10, isso vai dar 100. Então, o meu VPL aqui seria zero. Por que zero? Porque é a diferença entre o valor presente, que é 100, menos o valor do futuro aqui e os fluxos de caixa, que também vão dar 100, né? Que é o resultado que eu calculei aqui. Então, 100 menos 100, isso é zero. Agora, se eu utilizo uma taxa de juros diferente para trazer o meu valor futuro a valor presente, porque daqui a pouco mudou a taxa de juros no mercado, pode ser que esse valor aqui, quando eu for fazer a conta, né, 110 dividido por um outro número aqui, isso vai dar um valor diferente. Pode ser que dê aqui R$113, por exemplo. Aí, eu vou ter que fazer essa conta aqui para ver se eu vou ter um VPL que ele vai ser positivo ou negativo. Fato é, o valor presente líquido, essa é a diferença entre o valor presente dos fluxos de caixas futuros e o valor inicialmente investido. Eu vou ter lucro quando o valor que eu voltar aqui, né, ele for maior do que o valor presente que eu desembolsei. A taxa de desconto é justamente a taxa que eu uso para trazer o valor futuro a valor presente. E só para a gente realmente firmar esse conceito, eu posso usar uma taxa de desconto que foi a mesma usada na contratação do título. E aí, nesse caso, se eu usar a mesma taxa de desconto, o meu valor presente do montante futuro vai ser o mesmo que eu investi. Né? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, debenture. Ela foi contratada com uma taxa de 10% ao ano. Só para a gente entender a lógica. Então eu desembolsei R$100 e lá na frente eu vou receber 110. Mas vamos supor que a taxa de juros de mercado hoje ela é de 12%. Então, para eu saber o quanto que eu vou ter aqui
em um determinado período da vigência aqui do meu título, eu vou ter que trazer esse valor futuro a valor presente. Só que eu não vou usar a taxa que foi contratada, porque a taxa de mercado já é diferente. Então eu vou ter que trazer esse 110 aqui, descontando uma taxa de 12%. E aí a minha taxa de desconto vai ser a taxa de mercado, que é 12%. Tá? Mas por outro lado, se a taxa de mercado ainda está em 10%, aí a minha taxa de desconto vai ser a mesma daquela que foi contratado o título. Então depende, tá? A taxa de desconto é a taxa que eu vou utilizar para trazer o valor futuro a valor presente. Cupons são pagamentos de juros periódicos dentro de uma aplicação financeira, isso daqui eu tinha colocado antes. E a taxa líquida é o retorno após impostos, IOF, imposto de renda, e é o ganho efetivo do investidor, né? Porque eu estou olhando aqui, nesse exemplo aqui, o retorno bruto. Ele vai receber 110 lá na frente, considerando essa taxa de 10%, mas isso é o retorno bruto, porque eu vou ter que fazer o pagamento de imposto de renda. Então, vai ser calculado aqui qual vai ser o imposto de renda, e só para a gente arredondar, vamos supor que o que ele vai ganhar líquido realmente vai ser 108. A taxa ela é de 10%. 10% em cima de 100 dá 110, mas isso é bruto porque eu tenho pagamento de imposto. Líquido que eu recebi foi 108. Então eu vou calcular agora para saber qual que foi a minha taxa líquida, considerando que eu recebi de forma líquida. Aí eu vou ver que nesse exemplo aqui que eu coloquei, a minha taxa líquida ela é de 8%. É menor, Renan, do que 10%. É menor porque eu considerei o que eu paguei de imposto, né? Então, esse é o conceito de taxa líquida. É aquela taxa que eu vou obter depois de fazer o desconto dos impostos. IOF, se for o caso, e imposto de renda, se for o caso também. Né? Porque nem todos os títulos, eles contêm imposto de renda. Poupança, por exemplo, quando eu invisto na caderneta de poupança, eu não tenho imposto de renda. Então, a taxa bruta, ela também, nesse caso, vai ser uma taxa líquida. Já nas outras situações, onde eu tenho imposto de renda, a taxa de líquida ela vai ser menor do que a taxa bruta.